Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 625 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Cassiano, que foi parar lá na Coreia para encontrar só brasileiro, praticamente. Quase que exatamente isso, cara. Pra eu me sentir na Flórida, assim, praticamente. Pessoal, eu sou Cassiano, tô aqui com o Paulo Feneman, que eu vou ficar chamando de Paulinho, os dois Paulinho o tempo todo aqui, que a partir desse ano vai virar tent maker, fazer bico de Papai Noel no Natal. Tô precisando, já tô precisando. E eu tô aqui, eu sou o Paulo Feneman, eu tô aqui com o Gustavo, que é o cara mais cafezeiro que eu conheço, mas nunca ninguém viu. Ele planta café, ele tem cafeteria, mas café que é bom a gente nunca viu da parte dele. É um falso. Não, cafeteria não tenho mais, os pés de café estão dando flor, ano que vem vai aparecer um café aqui do quintal, hein? Vamos ver quem é que vai ter coragem de vir me visitar, porque pra tomar esse café na produção limitada tem que ser aqui em casa. Tá. E eu sou o Gustavo Borges e eu estou aqui com a interculturalista mais chique que eu conheço, Mila! Tô sentindo falta da Adri, Paulinho. Tomei assim bem de teu fruto aqui hoje, né? Tá representando aqui, a Adri tá de folga hoje. Tô sentindo falta dela. E tô aqui com o Paulinho, que na verdade tem que ser Paulão, né? Quantos metros você tem, Paulinho? Ah, um e pouco, um e alguma coisa. É, 1 metro e pouco, 1,15? Imagina Paulinho lá na Coreia, lá na Ásia Oriental, né? Ninguém ia chamar de Paulinho, esse é Paulão, né? O tamanho dele. Eu tive essa experiência de andar lá na Tailândia e ser o centro das atenções, né? Realmente não... Porque será, né? Pois é, gente, nós estamos aqui entre amigos. Durante o Lausanne, né, o encontro que a gente vai explicar melhor lá, eu entrava no Instagram, assim, só dava Lausanne na minha timeline, tava todo mundo lá. Me senti fora da festa, né, mas por isso eu chamo eles aqui pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre como foi esse encontro. Acho que se você faz parte do mundo cristão de alguma maneira, ouviu falar desse encontro que aconteceu na África do Sul, a gente vai entender o que foi ele. Ops! Na África do Sul foi antes, tá certo? É o fuso, Meu Deus do fuso, céu. peraí. Foi. Paulinho tá no fuso diferente, gente. Foi o outro, não, eu tô ligado. É, foi 14 2010. anos atrás. Tá. Nesse encontro que aconteceu na Coreia do Sul, né? Tava todo mundo por lá e a gente vai entender um pouquinho da história desses encontros, desse movimento, da importância deles e ver se realmente valeu a pena essa viagem, né? Que todo mundo teve que se desdobrar, né? Ninguém aqui faz parte da elite do movimento missionário, todo mundo deu seus pulos pra chegar lá na Coreia do Sul. Ué, lógico que faz. Ó o Paulo aí, ó o Paulinho aí, pô, o Feneman. Eu vendi um rim pra ir pra lá, só um. Só. Guardou o próximo, né? Tá certo. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse episódio especial de debriefing, olha que bonito, do encontro de Lausanne na Coreia do Sul. Na abertura, quase falei África do Sul aqui, porque ele já aconteceu na África do Sul também, né? Esse foi o quarto encontro de Lausanne. O primeiro deles aconteceu em 1974, organizado pelo Billy Graham, né? Como um congresso internacional para evangelização mundial, né? Que o Billy Graham organizou em Lausanne. É por isso que se chama Lausanne. E sempre que eu via assim, Lausanne na Coreia do Sul, eu lembrava do Rock in Rio em Lisboa, né? Sempre vinha essa referência pra mim. Realmente tem bastante a ver mesmo. É a mesma vibe, né? É natural isso. Não, mas você sabe que eu ouvia de Lausanne, eu não sabia que era uma cidade na Suíça, né? Na minha ignorância. Era o encontro de Lausanne, eu achava que era alguma palavra latina, assim, pra falar sobre o movimento e tal. E depois eu vi que foi acontecendo em outros lugares e descobri que a original foi em Lausanne, na Suíça, em que surgiu o pacto, o famoso Pacto de Lausanne, né? Que é muito falado até hoje sobre, né, a importância do evangelho integral, falando sobre necessidades espirituais, também físicas e sociais das pessoas. Depois levou 15 anos para o próximo encontro, que aconteceu em 1989 em Manila, nas Filipinas. Alguém de vocês esteve lá, por acaso? Paulo Paulo Feneman? Não? Cara, 89 eu tinha 16 anos, tá, gente? Tá vendo, cara? Tá vendo como Só que... pra informar vocês, tá? Eu tive nas Filipinas no evento do Movimento Lausanne, mas em 2019. Ah, um pouquinho depois. 30 anos depois, né? Só 30 anos depois. Cassiano, você tá vendo quem é a elite aí, né? A elite,
Eu tô ligado. Os caras que têm dinheiro, né? Esse negócio de bummers, tent makers, esses caras são os caras que têm dinheiro na missão. Não, eu tinha acabado de falir a cafeteria, peguei o dinheiro da venda da casa e fui no congresso. Vai ser um episódio todo de cutucadinhas, né? De quem tem mais condição pra viajar aqui pelo jeito. Olha quem você traz pra falar, né? Então... E nesse segundo encontro foi escrita a Declaração de Manila, né? Cada evento sai alguma coisa escrita, né? Algum consenso, ou sei lá, vocês vão dizer se é tão consenso assim. Nem tanto consenso assim, mas... Paulinho, mas na verdade foi um pouquinho mais radical, foi o manifesto. O manifesto de Manila. É verdade. Daí em 2010, você vê que não tem uma periodicidade, né? Eu achava que era tipo Copa do Mundo, acontecia com a mesma frequência, agora levou 21 anos pra acontecer de novo. Esse da Cidade do Cabo, já tive alguns amigos que foram, né? E muita gente contou sobre esse encontro que aconteceu lá em 2010. Parecia que fazia menos tempo, mas já faz 14 anos. E aí surgiu o compromisso de Cidade do Cabo. Algum de vocês esteve lá? Eu tive, esse eu fui. Aí já tinha idade pra Tá vendo aí, ó. Em uma outra época, onde Lausanne se ofereceu a pagar bastante coisa. Olha só, entendi. Dessa vez eu também não fui contemplado. Hospedagem, foi diferente. Esse de 2010, eu e a Adri fomos... Adri e eu, né, como é o jeito correto de dizer. O certo é isso. Fomos convidados pra ir, mas, é claro, né, tinha que se auto-bancar e a gente não aceitou o convite. Vocês já não eram da CEPAL, Paulinho? Já era da CEPAL em 2010. Vocês, Fácil, né? Pra cobrir o evento. E agora, então, né, 14 anos depois, esse grande encontro da Coreia do Sul, que há muito tempo já estava falando, também recebemos convite, mas também declinamos, mas vocês todos deram seus pulos e chegaram lá na Coreia do Sul. Vocês foram no mais longe de todos, né? Se bem que das Filipinas também não era tão fácil assim. Deram os rins também, além dos pulos, entendeu? Os pulos e os rins, né? Agora todo mundo vivendo com um rim só. Mas tem uma história interessante sobre esse congresso, o quarto congresso. Até 4 meses do congresso eu não tinha sido convidado. Na verdade, eu tinha sido convidado pro online. E eu tinha recusado. Eu falei assim, você imagina ficar 12 horas de fuso, você ficar conectado... Pra participar virtualmente. Não vai rolar, não vou dar conta. Eu me conheço, não vou dar conta. Mas eu fui a mesma coisa. Também foi a mesma história. E aí, alguma coisa mudou, e aí... Só pra comentar isso aí que é interessante, né? A gente tá zoando, né? Mas o Paulo é presidente da MTB, é diretor da MIAF. Então, assim, a gente já é velho no movimento missionário no Brasil, né? Eu já fui presidente da MTB também, né? A gente fez bastante coisa, lidera a agência missionária. Mas a minha história é a mesma do Paulinho. Até, sei lá, 3, 4 meses antes, o meu convite era pra online só. Também não ia participar pelo mesmo motivo. Falei, depois eu pego o que for mais importante e assisto, né? Mas a coisa começou, ela foi muito diferente dessa vez. Então ela começou super valorizando, assim, a coisa, não, só alguns especiais que vão ser convidados. E aí a gente olhava e falava, mas quem que são esses especiais que são convidados, né? Aí a gente viu os nomes lá que a gente nunca viu na vida, não sabia quem era. Foi uns critérios estranhos, assim. Aí no final começou a abrir, né? Aí começou a abrir e praticamente quem queria e tinha dinheiro foi, né? Mas uma coisa na reta final também que aconteceu é o seguinte, eu já sabia que eu ia mais de um ano antes que eu fui convidada para o presencial. Só que a taxa que eles inicialmente abriram era uma taxa cheia, né? Então a taxa cheia era $1.500, tirando voo, tirando hotel. Uau, o 1.500 era só o evento. Só o evento. Não, e esse não era o cheio. O cheio era $2.000. Isso. Para os americanos, os europeus. Era isso. Na verdade era assim, Norte Global $2.000, Sul Global 1.500. Era o preço cheio pro Sul Global. Cheio. Só que eu acho que assim, mesmo quem foi convidado antes ou depois, só deixou foi quando as bolsas começaram a entrar mesmo na reta final, que a galera, no caso eu pude ir, porque eu de 1.500 paguei 300 e poucos dólares com o hotel, né? Senão eu não teria como ter pago antes, assim. Então, na verdade, acho que para nós brasileiros foi tudo muito na reta final, assim. Quando a gente começou a ver várias pessoas ganhando bolsa, também alguns hotéis aí, mesmo para quem tinha sido convidado antes, as confirmações foram vindo mesmo em cima da hora, assim, né? Será que eu pagaria como Norte Global ou Sul Global? Tenho residência no Brasil também, né? Norte Global, não tem mas nada. você tem passaporte espanhol, meu filho. Mas eu iria com o brasileiro, eu tenho os dois. É igual a Netflix, eu pago do Brasil que é mais barato, gente. A gente é pobre, né? Mas eu acho que o ponto que foi interessante sobre esse congresso em 2010, você não era presidente da MTB ainda, né, Cassiano, 2010? Eu não lembro, Paulinho, talvez já era.
10, 11, foi por aí. Mas o que foi interessante em 2010 é que 2010 os movimentos missionários nacionais, eles tinham uma certa autonomia para indicar pessoas. Isso, exatamente. Eu me lembro de que rolava uma lista. Olha, quem vocês, enquanto movimento nacional, pensando em Brasil... E a gente conversava, né? Trocava ideia sobre isso. Vocês creem que é importante ir e tal, e não sei o que. Dessa vez, eles pegaram quem esteve nos encontros passados e falaram, olha, você indica. Se você quiser indicar você mesmo, você indica, mas você tem que indicar a pessoa. Conversando com uma pessoa aqui da América Latina, ela disse que latinos foram mais de 24 mil nomeações. Ah, é? Uau. Então foi isso que eu recebi. Eu não recebi convite, eu recebi essa indicação. Nomeação. Ah, sim, verdade. A primeira etapa foi a nomeação, para depois o convite, né? Isso, aí a equipe de Lausanne fazia essas filtragens dentro aí dos critérios que eles estabeleceram, que era 50% marketplace, 50%... Ô Paulinho, mas será que o pessoal não tinha expectativa de que ia rolar a bolsa? Porque sempre rolou, né? Sempre rolava um financiamento, pagava passagem e tal, porque 24 mil, cara... Não, é que assim, você podia nomear quem você quisesse. E aí, na segunda etapa, você falava se você estava disposto ou se você tinha interesse em participar. E aí, então, fazia essa filtragem. Não, mas nesse de falar se você tinha interesse, você tinha que preencher um formulário gigante com um montão de perguntas. E aí, né, nessa hora caiu 20 mil dos 24 mil latinos. Só pra não ter que responder tudo em inglês, os caras já desistiam. Entendeu? Aí, quando saiu a indicação, aí você tinha que aceitar. Quando você aceitava, você tinha que preencher um outro formulário falando quanto você ganhava, quantos filhos você tinha, onde você morava, pra saber se você qualificava pra que preço. E aí você foi honesto, Gustavo? Você falou a verdade? Fui honesto, falei e não deu muito certo. Porque eu é lógico, Em vez de eu ter falado que eu era diretor da agência missionária, trabalho voluntário, não sei o quê, eu falei que eu trabalhava numa empresa de tecnologia, que é a verdade, como gerente de desenvolvimento de software, numa empresa de 15 funcionários. Mas você e o Cassiano têm 4 filhos, então vocês já entram na categoria diferente ali também, né? Família numerosa. A gente entrou pra poder ir no Gap 3, Next Generation. Fabricantes da próxima geração. A gente entrou nessa vaga aí do filtro. Então vocês caminharam nesse processo tal, seletivo, e foi chegando, né? Como a gente viu aqui, Cassiano e Paulo Feynman têm altos cargos dentro do movimento missionário brasileiro. Mila e Gustavo também estão muito envolvidos com missões de várias maneiras aí. Mas o que levou vocês? Eu quero saber o sentimento, assim, né? Porque eu não conseguia eu nem fui pra frente porque não justificava pra mim mesmo porque que eu queria estar lá. Por que vocês queriam estar lá nesse evento? O que levou vocês a pensar, não, eu preciso estar lá, eu preciso ver isso de perto, eu preciso viver essa experiência? Eu minhas filhas gostam de dorama, né? Então... K-pop, né? K-pop. Meus filhos queriam cartinha do Pokémon, né? Pra mim, assim, lógico que quando a gente pensa em... Todo mundo tá envolvido em ministério, né? Tem suas agendas, tem suas áreas de influência, mas pra mim, uma coisa que foi na minha história, tá? Bem pessoal, assim, Lausanne seria talvez o único lugar antes de Jesus voltar que eu poderia me reconectar com pessoas que eu trabalhei 18 anos de missões. Pessoas que eu trabalhei na África, na Ásia, na Europa, na América Latina. E para mim, foi uma grande reunião de uma família global. Então, literalmente, eu encontrei em Lausanne gente que me recebeu na Mongólia, gente que me recebeu na Índia, gente que trabalhou comigo na Tailândia, gente que eu encontrei na Europa, gente do Brasil que a gente nem se encontra aqui, não dá tempo, mas a gente se encontrou lá. Então, assim, para mim, foi uma sensação muito grande de família, assim, sabe? Família global. Que eu acho que é uma coisa que, às vezes, a gente tá no Brasil e, às vezes, muito distante de outros campos, a gente não entende tanto essa dimensão de que somos uma grande família global, né? Mas quando a gente trabalha no contexto, assim, mais transcultural ou mais em outros países, e você tá ali com pessoas que receberam na casa delas, elas abriram a casa. Eu morei com uma menina na Mongólia durante 3 meses e ela tava lá. Então, assim, para mim era uma irmã, era um irmão. Então, essa oportunidade de encontrar com eles foi uma coisa que realmente aqueceu meu coração e de saber como que eles estão, de saber o que está acontecendo nos contextos, né? Isso para além das agendas de trabalho. Então, para mim, Lausanne foi essa reunião de família global, assim. Bom, para mim, eu trabalho na Tente. Eu já estou trabalhando com a Tente já há muitos anos.
anos, vocês sabem, eu tô sempre aqui nos podcasts por conta da Tent. E a Tent fala sobre Tent Makers. A Tent, ela é conectada com o movimento Lausanne. O fundador da Tent é catalisador de Lausanne. Nós trabalhamos os elementos de Lausanne, lá que veio da Cidade do Cabo, sobre a influência dos Tent Makers, dos Bummers, no mercado de trabalho, no movimento de evangelização mundial. Então, o que eu tenho estudado nos últimos 10, 12 anos é muito influenciado pelo que aconteceu nos 3 eventos anteriores. Então, eu pensei, bom, indo lá, eu posso fazer parte do que vai influenciar o mundo missionário nos próximos anos. Então, para mim, fazia muito sentido para poder influenciar e beber da fonte que eu tenho bebido nos últimos anos, nos últimos 12 anos aí da minha vida, estudando missões global com toda essa influência do movimento Lausanne. Sabe o que é interessante, Gustavo, falar isso? Porque quando eu comecei a me interessar por missões, o primeiro caderno composto de livros que eu ganhei foi exatamente os livrinhos que falavam de Lausanne lá, produzidos pela ABU lá atrás, né? Então, assim, para mim, Lausanne sempre gerou marcos assim, na história de missões. Então, os 2 primeiros eu aprendi lendo e conhecendo os documentos e tudo mais. Aí tive a oportunidade de ir em 2010. 2010 é quando Lausanne dá essa chamada para o mundo dizendo, olha, a missão não é mais de um lugar para outro. A missão hoje tem componentes geográficos, culturais diferentes, ela é de todo lugar para todo lugar e tudo mais. Aí eu saio de lá com aquele negócio, né? Puxa, mais um marco. Lausanne ditando caminhos pelos quais o mundo missionário está caminhando. Um dos motivos de estar no Lausanne 4, primeiro era esse, né? O que está apontando para o futuro agora? Eu acho que essa era uma grande pergunta no coração. Mas eu confesso, e aí eu tenho que confessar, que eu estava cético em alguns aspectos em relação a Lausanne. Os rumos que Lausanne tinha tomado nos últimos anos, alguns textos que eu estava lendo, alguns posicionamentos, eu disse, puxa, nós estamos falando de um movimento onde, sei lá, 95% de todo o movimento missionário mundial é signatário do Pacto de Lausanne. Imagino que a maior parte das nossas organizações aqui, o Gustavo até falou da Tent, mas a CEPAL ou a OCI Internacional, a própria MIAF, a gente em algum lugar dos nossos documentos tem lá, nós concordamos com o Pacto de Lausanne. Exatamente. E de certa forma você está dizendo assim, olha, nós abraçamos esse movimento, nós somos guiados de certa maneira por esse movimento. E então eu fui também, por um lado, querendo responder essa pergunta, para onde Lausanne está indo? Para onde Lausanne está apontando? Será que aqueles valores fundamentais lá de 74 ainda continuam permeando todo o movimento? Então, eu diria assim, eu tinha esse senso do marco a cada congresso, mas meu coração também pendia para esse lado, quero ver para onde, não que não ia mudar nada, né, se eu não concordar, Lausanne continua sendo Lausanne, mas era importante para mim entender assim, para onde está direcionando. Eu reconheço esse marco histórico, isso é importante, que todos falaram, o Paulinho falou agora, realmente todas as organizações nossas, né, as 2 agências missionárias que eu já fiz parte, outras organizações são signatárias do Pacto de Lausanne, estão na base do nosso ensino missiológico, tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, etc. Mas eu tenho um lado muito romântico, né? Então, eu olhar para o passado e ver aquilo que aconteceu lá nos anos 70 e a importância que teve, e acho que é isso mesmo, o valor que a gente dá para isso, a importância que a gente dá é devida mesmo, é justa. Mas eu não vejo o movimento de Lausanne como uma coisa homogênea, assim, uma coisa única, como se fosse a mesma coisa que começou a acontecer lá e continua acontecendo até agora. Não é verdade. Cada geração, cada liderança que assume o movimento por um ou outro motivo, acaba trazendo as suas características, mudando, às vezes radicalmente algumas coisas. Então, teve uma mudança muito grande que passou pela África do Sul, agora meio que em algumas coisas voltou para trás. Então, depende muito de quem está ali naquele momento. Eu acho que é romantizar demais achar que a gente está falando de Lausanne, os 4 encontros de Lausanne e os documentos foram produzidos como se fosse uma coisa homogênea, como se fosse uma coisa só. Não é, são várias coisas diferentes e algumas coxas de retalho. E assim, inclusive, aqui a gente pode falar à vontade, né? Não precisa ficar preocupado assim. É para isso vocês estão aqui. Um problema enfrentado por esses movimentos, como o de Lausanne e outros também, é a questão da
sustentabilidade. Como é que você mantém? Porque para fazer um encontro como esse, por exemplo, você precisa de muito dinheiro. É muito dinheiro, não é bastante, é muito mesmo. Da onde que vem isso, né? Então, geralmente acontece isso também. Quem acaba assumindo a frente desses movimentos é quem tem por algum motivo, né? E aqui não estou falando absolutamente nada de desonestidade, nada disso. Só estou falando que por algum motivo tem mais dinheiro para fazer isso naquele momento. Porque senão, muitas vezes, durante a história de Lausanne, nos altos e baixos, ficou parado, assim, não acontecia nada muito porque não tinha sustentabilidade, não tinha dinheiro, como qualquer outra coisa. Em 2013, eu participei de uma conferência de Lausanne, da liderança de Lausanne na Índia. Eu tinha 29 anos na época. É porque existiram outras conferências, outros encontros menores, mais focados, né? Não são só esses 4 grandes encontros. Esse foi o encontro da liderança global de Lausanne, que eles convidaram uma cota dos universitários para participarem. Eu acho que do Brasil foi eu, Sara e Renê na época. Não lembro mais quem foi. Do Brasil, de jovens, né? Aí teve outras pessoas. O Valdir estava lá, Rosali, o Paulo Moreira, Marcos Amado teria ido, mas tinha um grupo do Brasil. E aí foi nessa conferência que o Michael O, então, assumiu, né? Como CEO. E você percebe que parece que, por exemplo, em 2010, o evento foi muito grande, mas ficou uma dívida muito grande para a Lausanne também. Ficou enorme. Né? E o Michael, ele tem um perfil muito gerente, uma pessoa muito boa nessa parte de gerenciar, de administrar. Ele não tem tanto esse perfil carismático como o Doug. Só um parênteses rápido, Mila. O Michael O é um coreano estadunidense. Então, assim, entendeu? Ele não é um africano, um brasileiro igual o Paulo Feniman, assim. Ele é um coreano, coreano norte-americano. Tá, vai lá. O que significa isso, Cassiano? Significa o que eu falei agora há pouco. É onde está a capacidade econômica, onde está o dinheiro, o recurso. Tá. Isso, e ele estudou, e esse cara tem, sei lá, uns 5 mestrados, doutorados, ele é assim conhecido porque ele é uma pessoa que estuda muito, ele é muito analítico, então ele é muito bom nessa parte de pensar a estrutura e crescer. Então foi aí que Lausanne, por exemplo, cresceu com as redes temáticas. Foi aí que Lausanne cresceu nessa estruturação, né? Então, assim, eu não sei se teve dívida da Coreia, mas eu sei que eles têm feito há muitos anos um trabalho absurdo de levantamento de recursos, assim, não foi de uma hora para outra. Foi muito, demorou muito tempo, né, para isso acontecer, assim. E eu estava lá no coletivo de imprensa quando eles falaram de um cristão coreano que doou $12 milhões pro evento também. Né? Então, assim, a gente... O cara tem que acreditar muito no evento, né? Então... Não, quem pagou esse evento foi a igreja coreana, gente. Foi a igreja coreana que pagou esse evento. Nossa parte foi pequena, comparado com o tamanho do evento, né? Não, a nossa parte, na verdade, ela não fez diferença, porque o que a gente pagou já estava pago. Claro, entendeu? a gente então, foi na assim, janelinha. Já estava pago. Mas só para completar o motivo de eu estar, né, que foi o que o Paulinho perguntou e que eu estava dizendo, primeiro, eu fui porque alguém pagou para mim. Custa, sei lá, R$20 mil, não sei quanto que vocês gastaram por aí, mas se tivesse que pagar do meu bolso, eu não ia. Não vamos nem comentar, né, Mila? Eu não tinha dinheiro, eu não iria. Então, assim, isso foi uma primeira coisa. Agora, óbvio, não é só isso, né? Até porque eu questiono bastante. Poxa, tudo bem, alguém tá pagando, mas podia estar investindo em outra coisa, né? Então, por que ir, né? Pra mim, a resposta é muito simples. É parecida com a da Mila, mas é um pouco diferente, porque ela tá falando de reencontrar pessoas que ela talvez não encontraria em outros lugares, né? Eu fui pra encontrar pessoas e pra ter tempo pessoal de conversas, de tal. Então, por exemplo, se era para ter um almoço com alguém ou um café com alguém, no meio de uma plenária, eu não tinha problema nem nenhuma dificuldade. Eu escolhia a conversa do que a plenária, porque a plenária eu assisto depois. Então, assim, para mim, o motivo de estar lá é estar com as pessoas. Lausanne não é só plenária. A gente muito fala dos documentos e das plenárias, mas Lausanne é conexão, é parceria, colaboração. Então, assim... Eu acho que encontros, em geral, são assim, né? Eu lembro, o Encontro Cepal, pra gente era estar com a galera e conversar, encontrar, e se desse pra assistir alguma coisa, a gente assistia, mas o mais importante é estar com as pessoas. Mas eu fico imaginando se atravessar o mundo inteiro, né? Uma coisa é ir de Vinhedo pra Águas de Lindóia. Mas é porque você não tem, Paulinho, um lugar do mundo, por exemplo, se você trabalha com tradução da Bíblia, lá você vai encontrar com a galera. A representatividade é incomparável. Tá. Se você trabalha com área de catástrofe, você vai encontrar uma galera. Se você trabalha com o mundo budista, igual eu, lá você vai encontrar essa galera. Então, assim, para cada área, é lá que vai ter as conexões.
conexões também. E é lá que a gente vai saber o que está acontecendo em cada região. Então, Lausanne é muito mais do que aquelas plenárias que a gente assiste, como o Cassiano falou, né? Paulinho, é tão engraçado esse negócio das conexões. Eu tô na fila do almoço. Tem um cara na minha frente, e aí ali o cara vira, fala oi e tal, de onde você é, e não sei o que e tal. E aí um cara do Canadá. E aí ele falou assim: puxa, que legal, Brasil, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim: você trabalha com a África, com africanos e tal. Você não tem ninguém interessado em trabalhar lá no Canadá? Por aquelas coincidências assim divinas, a gente tá mandando um casal para trabalhar no Canadá com africanos, né? Somalis em Toronto. E aí eu falei pra ele, falei assim: cara, então era você que eu tava procurando, porque é o seguinte, eu tenho uma representação de leite de camelo. Gente, leite de camelo é um produto simplesmente admirado pelos somalis. Eu nem sabia que camelo era mamífero, cara. Quanto mais... Você imagina a loucura. Aí o cara falou assim: não, então vamos conversar e vamos aqui, ó, você liga pra mim, porque eu quero colocar minha empresa à disposição desse casal, porque é como eles vão fazer conexão com o povo somali lá em Toronto. Falei, mano... essas histórias, eu tenho também umas 3, acho, mas, por exemplo, a gente vai fazer um encontro em janeiro, aqui em São Paulo, na casa da CEPAM Atibaia. É uma iniciativa super legal, por causa de uma alemã, uma senhora, que eu conheci lá também. Ela conheceu um amigo meu no ônibus do transfer do hotel pro evento, aí ela queria saber do Brasil, ele me apresentou, que é um português, que é o Paulo Pascoal, que vocês conhecem, e aí ele me apresentou para essa alemã, a Cristine, e agora tá acontecendo isso. Então, é isso mesmo. Eu acho que esse é o espírito da coisa, né? Agora vocês falaram, o Gustavo usou a palavra, a influência que esse encontro terá nas próximas décadas, assim como os outros anteriores tiveram, influência no mundo missionário. Entrando nas polêmicas já um pouquinho mais, né? O quanto essa influência é ditada pelo Norte Global, que está organizando e patrocinando o evento, e quanto de influência Brasil e Sul Global, que já tem uma representação muito grande no movimento missionário, realmente faz num encontro como esse. Vocês acham que essa influência, ela tem muita contribuição do Hemisfério Sul hoje em dia, muito mais do que há 40 anos, 50 anos? 50, né? Comemorou 50. Bom, eu não existia 50 anos atrás, quero só deixar claro, talvez aí os irmãos que já existissem nessa época possam comentar. Eu também não, cara. Eu também não, mas essa é pra Mila, eu acho. Não, eu vou fazer um comentário, assim, de dentro do movimento, e seria muito interessante escutar todo mundo, né? Porque acho que cada um tem uma pecinha aí dos quebra-cabeças. A gente está tentando responder isso, né, ainda. Estamos processando, mas assim, faz uns 10 anos que eu participo de um conselho de Lausanne, que é um conselho na área de publicação missiológica. Então, quando eu entrei há 10 anos atrás, essa publicação, ela só era em inglês. E a gente tinha 400 pessoas do Brasil, e na verdade, essa publicação é bem prática, nada muito acadêmica, é para ajudar a Igreja Global a tomar boas decisões em relação à agenda da missão, dentro daquelas 25 lacunas lá, 25 temas, né, que Lausanne fala. Então, a gente convidava pessoas da Igreja Global para poder falar o que Deus está fazendo nos seus contextos, o que tem dado certo, ou os desafios, e como que a gente pode aprender com essas histórias. Então, a gente já teve caso aqui de gente escrevendo sobre nova geração, Pedro Dutti aqui, o Vocari, o caso do Vocari que a gente publicou, e teve gente da África e da Ásia que respondeu, falando, gente, nossa, eu aprendi muito com essa ideia que vocês estão fazendo aí no Brasil. Então, é bem legal essa conversa, mas aí tinha realmente a questão, era em inglês, inicialmente o conselho, ele não era 50% sul global e norte global, mas nesses 10 anos, o que acontece? A gente começou a traduzir nas diferentes línguas e a gente tem um equilíbrio muito grande de vozes de norte global e sul global, e eu não vejo no conselho uma coisa assim, nós vamos editar o que aquela pessoa da Palestina está falando, ou nós vamos editar aquela coisa que a brasileira está falando para ficar mais educado para o norte global. Eu não vejo isso, eu vejo que há uma liberdade muito grande das pessoas escreverem e nas suas línguas, pelo menos em 7 línguas. Então aí o caso do Brasil entrou por quê? De 400 acessos, a gente subiu para 70 mil acessos. E a gente se tornou o país que mais tem acessado esse tipo de conteúdo dentro de Lausanne, se tornou um caso de sucesso. Então, lógico, para além de ver minha família global, eu fui para Lausanne porque eu estou nesse conselho e porque Lausanne e nossa diretoria tá acontecendo alguma coisa na igreja brasileira, que eles têm buscado muito
material nessa área de missiologia, mais prática, e a gente quer estar junto com o Brasil nisso. Então, assim, a minha experiência mostra, assim, que há uma abertura, entendeu? E há uma intencionalidade em incluir algumas vozes. Agora, por exemplo, aconteceu também de traduzir outras línguas lá, e eles falaram, cara, a gente não vai gastar $800 para traduzir tal língua, porque não tem ninguém distribuindo em X língua nesses contextos também. Então, também tem isso. Aí vem essa questão da colaboração aí, né? Mila, eu quero adicionar aí, para o público geral que estava no evento, 5, 6 mil pessoas, né? Tinha os participantes, era na casa aí de 5.200, mais voluntários. Então, tinha 6 mil pessoas que entravam na plenária. O Cassiano segurava 2, 3 lá fora, no cafezinho, o restante entrava. Verdade. Sem contar a galera online, né? Que foi, acho que até mais que isso, né? Não foi mais não. Acho que mais. online, uns 2.000, 3.000, não sei. 2.000 pessoas. Mas fato é que no primeiro dia de plenária, teve a pregação, né, era sobre o livro de Atos, e depois tinham algumas reverberações, alguns TED Talks que aconteciam depois dessa pregação principal, no período da manhã. No primeiro dia, a Sara, que é uma brasileira, Sara Abreuel, que é uma brasileira, que mora na Itália, o marido brasileiro, desenvolve ministério lá e é da diretoria de Lausanne. Os nossos ouvintes conhecem o René, que ele gravou com a gente aqui quando ele lançou o livro sobre paternidade no ano passado. Pronto. A Sara ainda não gravou com a gente, mas os dois são missionários da CEPAL e tal, a gente conhece eles bem de perto. Então, mas ela lá falou nesse primeiro dia uma mensagem poderosa que, assim, muita gente foi realmente impactado, e eu tava conversando com europeus, com alguns asiáticos que eu conhecia. Bom, os europeus eu já conhecia, mas os asiáticos, eles vinham conversar o tempo todo, né? É um ambiente bem fácil de fazer amigo lá. Foram bem impactados. E no último dia, a última pregação, a principal pregação que encerrou o congresso, foi o pastor Ronaldo Lidório. Sim. Então, assim, o Brasil, ele tava impactando lá do stage, lá do palco principal. Durante essa semana, tinha brasileiro em tudo que era gap, coordenando, sendo líder de mesa, líder de não sei o que, líder. Então, os brasileiros, os latinos também, mas os brasileiros, eles estavam embrenhados no evento, em posições das mais altas lideranças até as pequenas lideranças. Eu fiquei bem impressionado que os brasileiros não estavam lá para tentar entender, eles estavam lá para contribuir. Eu achei isso bem legal. Eu acho que em termos de vozes, esse Lausanne foi muito diferente do que foi 2010, por exemplo. 2010 foi muito mais baseado em figurões, essa é a expressão, e figurões da Europa ou dos Estados Unidos, essa foi a realidade. E eu não estou dizendo que eles eram ruins, a questão não é essa. Figurões do movimento missionário ou eram figurões... Da igreja e do movimento missionário. Você teve John Piper, você teve Tim Keller, você teve entendi. Os Guinness, mas eram assim, a grande maioria dos preletores principais eram do norte global, ou seja, eram vozes de um movimento predominante. E isso é difícil medir, Paulinho, porque assim, dessa vez você tinha muito mais vozes do sul global, muito mais vozes da América Latina, da África, da Ásia, Oriente Médio, mas dizer que tudo isso vai gerar influência é difícil você dizer agora. Eu acho que teve mais abertura e teve mais possibilidade de se ouvir diferentes vozes sobre diferentes assuntos. E a ironia aqui, né, o Gustavo citou o Ronaldo, né? O Ronaldo teve acho que o Ronaldo falou em 34 minutos, se eu não me engano. 34 minutos, o Rick Warren na mesma sessão teve 10. Vai Brasil, né? 9. Ele teve Vai, 9 Brasil. e ele falou assim, eu tenho que falar em 9 minutos. Ele tava agoniado. Agora, gente, pra falar num evento de missões, né? Rick Warren ou Ronaldo Lidório é covardia, né? Então, né? Para brasileiros, sim, né? Mas para os gringos, né? Não, tô falando de conteúdo, né? Quem entende de missões, né, gente? Mas aí eu acho que entra uma coisa aqui que o Cassiano falou que é importante. É excelente você ter vozes diferentes falando, e a gente espera realmente que essas vozes sejam ouvidas, que elas possam apontar para algum lugar. E aí, gente, isso aqui não é uma questão de gringo, é uma questão de... Toda a cultura tem isso. Mas é o seguinte, normalmente quem tem a caneta, leia-se também o dinheiro, aponta o caminho para onde vai. Exato. Então a gente também não pode achar que, puxa, teve diferentes vozes e tal. Mas se a direção resolve tomar um caminho, é esse caminho que vai ser. E isso, pouco importa quem está à frente. Isso pode ser um americano, pode ser um brasileiro. É isso mesmo. Pode ser um coreano, pode ser um africano. Porque a gente tem essa tendência. E aí eu acho que a palavra da Sara, que o Gustavo mencionou, cria tanto impacto, porque a Sara tenta destruir esse conceito de silo, né? Os silos.
silos, né? Esse é o Sim. meu silo, esse é o seu silo, esse aqui é meu, e chocou. Eu sei de gente, olha que irônico, eu sei de gente do sul global, leia-se Brasil, África e América Latina, que ficou chateado que a Sara falou que a Europa e Estados Unidos ainda tem lugar na missão de Deus. E Paulinho, como você se sente com isso, hein, Paulinho? Ó, Paulinho, eu fiquei na dúvida agora. Bora na Europa, Você, agora uai. que tem passaporte europeu. Ó, eu tô me colocando no lugar de alguém que não foi, tentando entender também o que vocês estão querendo dizer. O que você quer dizer que quem dá o tom é quem tem a caneta, o que é esse tom, entendeu? Eu queria entender o que você tá querendo dizer. A lista de convidados, Não, os a lista de temas. convidados é uma coisa, mas para mim é o seguinte, não adianta nada você encher de vozes de um determinado lugar, ou de uma determinada linha, ou de um determinado pensamento, ou de um determinado movimento, se você não continuar dando ou observando o que está acontecendo nesses lugares. Tá. Entendeu? O evento em si não vai determinar o futuro de Lausanne, esse é o meu ponto. Claro. O que vai determinar o futuro é exatamente essas vozes começarem a ser ouvidas, não só na plataforma, porque na plataforma eles falaram assim, ó, você vai ter que escutar essa pessoa agora. Uhum. A questão é, agora que acabou o evento, que não é mais plataforma, agora é movimento, será que essas vozes vão continuar sendo ouvidas? Será que essas vozes vão continuar influenciando? Agora eu vou falar uma coisa também, assim, nessa linha, vou cutucar o Brasil. Eu vou te falar que eu tô há 10 anos no Conselho de Lausanne, querendo colocar muita gente do Brasil para escrever, e o brasileiro pode escrever em português. O brasileiro não precisa escrever em inglês, porque a língua é uma barreira. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu tive mais gente falando que não pode escrever, que não pode parar de escrever, não pode parar, do que gente que aceitou. Isso é verdade. Eu acho que de 10 pessoas que eu convidei, 2 realmente chegaram até o final. Então, também tem isso, né? Eu acho que... Aí eu vou falar do nosso quintal aqui, né? Que a gente tem essa questão da reflexão mesmo, que é algo que a gente tem que amadurecer. Nós temos excelentes vozes no Brasil, mas a gente não é um país reconhecido tanto por nossa reflexão, apesar da gente ter um potencial muito grande. Mas, às vezes, também, eu acho que pode ser quem tem a caneta, mas eu te falo que tem oportunidades da galera aqui falar, porque eu fiz esses convites, e foram vários, e a galera declinou também. Então, assim, a gente tem que pensar também, assim, o que a gente também tem que fazer como nosso dever de casa, como Brasil, eu acho, sabe? Deixa eu fazer só um comentário sobre isso, porque eu entendo isso, eu vejo isso acontecendo, Mila, e a gente está batalhando muito, por exemplo, agora, 2 anos aí, para estruturar o Martureu, que é o Ministério da CEPAL, de reflexão missiológica e etc., para a gente produzir conteúdo, gerar reflexão, escrever, etc. Mas eu estava conversando isso ontem, estava tendo uma conversa sobre isso ontem. A gente tem um problema, assim, eu me tornei, quanto mais velho eu fico, mais prático eu fico. Eu falo que eu sou romântico ainda, mas é só um pedacinho de mim. Que é o seguinte, a gente tem um problema sério. Eu conheço gente, o Marcos Amado é um deles, que é o fundador do Martureu, que há anos sofre, mas sofre de ficar angustiado mesmo, de ficar deprimido, porque tudo que queria era poder sentar e produzir, e escrever. Só que você vive do quê quando você faz isso? Claro. Entendeu? Aqui você não tem... Como que você consegue passar... Eu tava conversando com meu pai ontem, porque meu pai tá com 76 anos e hoje ele faz o que ele quiser com o tempo dele. Mas assim, mesmo as pessoas com 70 anos que eu conheço, que estão na missão, não podem fazer isso. Elas têm que atender a um monte de demandas para conseguir sobreviver, para conseguir se manter. Então assim, quem no Brasil hoje consegue levantar recurso ou ter dinheiro para sentar e produzir e escrever? Eu tenho recurso, pelo que eu estou há 10 anos produzindo material para a Igreja Brasileira, eu não recebo um recurso, eu nunca escutei de um parceiro, eu sirvo a Igreja Brasileira em várias frentes, mas eu nunca escutei de um parceiro falando assim, Mila, eu leio o que vocês publicam, eu sou parceiro por causa da sua contribuição nessa área específica como Marcos Amado. Eu acho que as pessoas gostam muito da nossa servir em outras frentes, igual o mundo budista, igual outras frentes, assim, eu vejo. Mas essa parte de reflexão missiológica mesmo, que eu mesmo poderia me dedicar mais, e eu não me dedico, de fato, eu vejo que existe uma dificuldade, de fato, de levantar recursos para isso, né? Ah, tá. Eu acho que vocês estão falando a mesma coisa. Eu achei que ela ia discordar. Porque ela não ganha com isso, mas mesmo assim ela faz, sabendo que não vai, por isso vira a receita, né? Pra fazer mais. Claro. Não, e outra, tudo que eu quero hoje, por exemplo, se hoje, sei lá, 1, 2 pessoas falarem, não, eu vou me dedicar a isso e tal, cara, eu vou facilitar, vou ajudar, vou fazer o máximo possível. Só que a pessoa não vai viver disso. Então ela não aceita por causa disso. Esse é o motivo. Esse é o motivo. A senhora sabe que eu não aceitei mesmo já algumas coisas. Por isso que eu falei, se ela me discordar de mim agora, eu vou jogar na cara.
Não, pode jogar. Eu concordo com você. Podcast na cozinha. Vamos aproveitar para fazer uma vaquinha aqui para levantar recursos para isso. Mas é isso, gente. É isso aí. A coisa não é simples. E eu concordo 100%. Nós, como movimento brasileiro, a gente tem muito mais conteúdo, experiência, capacidade e tudo para produzir muito mais e contribuir muito mais com o mundo do que a gente está fazendo. Eu acho que essa aí é uma barreira concreta que a gente não fala muito sobre ela, mas ela é uma grande barreira. Porque assim, a gente tem um potencial, nós já somos um dos maiores movimentos missionários do mundo. Se você olhar, primeiro Lausanne, 74, Missões no Brasil estava engatinhando, a gente estava começando a descobrir que dava para enviar missionário, né? Tava enviando os primeiros missionários ainda. Agora a gente já tem a maior comissão, né, de missionários, uma das maiores, né, de missionários enviados pelo mundo. Terceira comitiva do Lausanne agora, na Coreia era a terceira em número de pessoas. A minha pergunta é, bem cutucandinha, né? Por que a gente ainda precisa de Lausanne? Não, mas não é a gente que precisa, né? Eu acho que a proposta de Lausanne, isso vai um elogio aqui mais, né? A proposta de Lausanne desse quarto encontro, era exatamente unidade e colaboração. Então, assim, a gente precisa, o mundo precisa que a gente trabalhe junto, não é um ou outro, né? A gente precisa trabalhar junto, a gente precisa colaborar. Essa mentalidade que a gente precisa, ela já passou. A mentalidade agora é como a gente contribui e como a gente vai junto. Era esse todo o tema do congresso. Legal. A igreja unida, trabalhando globalmente para levar Jesus. Isso a gente traz para a vida. A gente pode ter reunião online, a gente pode sentar numa sala de aula para aprender, mas tem decisões que só estão tomadas quando você senta na mesa com alguém para tomar um café, comer quando você encontra aquela pessoa. Especialmente na nossa cultura. Quando você quer saber o seguinte, como que uma pessoa tá, você tem que parar para escutar aquela pessoa. Você tem que parar para olhar no olho daquela pessoa. E Lausanne, ele traz isso. Eu acho que Lausanne traz essa oportunidade de conexão muito forte, de interação muito forte. Aí eu vou dar, por exemplo, um desafio que eu tenho feito nos treinamentos de missiologia. Não sei se o Paulo Feneman vai concordar comigo, porque ele está com a África. Cara, a gente teve, assim, abrindo exposição de Atos, 2 preletores africanos. A gente tem hoje vozes robustas na África, na Ásia, só que a gente mobiliza para esses campos como assim, não tem nada de bom acontecendo nesses lugares. É como se só tivesse carência, deficiência teológica, pobreza, povos não alcançados. E aí eu acho que Lausanne traz pra gente assim, tem isso, mas tem coisa boa também, Deus está fazendo muita coisa legal. A gente está disposto a aprender com essas pessoas que estão ali na frente? A gente está disposto a aprender com os pastores africanos ali? Ou a gente está indo para lá como uma atitude assim, estou indo para ensinar os africanos teologia, né? Até que ponto eu, como igreja, estou assim, procurando saber, como a Ásia também, que é onde eu tenho o meu foco, né? Eu estou treinando pessoas para a Ásia pela perspectiva da Mila, de outras vozes, mas até que ponto eu estou conectando essas pessoas que estão indo para lá com essas vozes que Deus levantou, essas vozes maduras, essas vozes que podem tanto nos ensinar. E eu acho que Lausanne traz isso pra gente. Paulinho, qual que é o podcast que a Mila tem que ouvir mesmo, que eu não lembro, que a gente falou da África? É o da África, faz uns 3 meses. A gente falou exatamente por isso, e eu concordo com você, Mila. Por isso que talvez um dos grandes papéis de Lausanne é dar essa oportunidade para essas vozes serem ouvidas. Ok. Agora, né, vamos voltar um pouquinho da pergunta do Paulinho sobre o Brasil, né? Olha, a gente precisa ser honesto. A gente tem gente que produz, gente com capacidade para produzir. Concordo que a gente produz muito pouco diante da capacidade, mas, do ponto de vista missionário, o Brasil precisa de mais amadurecimento. A gente, ao mesmo tempo que nós somos um movimento missionário crescente, emergente, terceira maior delegação em Lausanne e tudo mais, a gente é muito arrogante. Uhum. A gente é um movimento missionário que cresceu graças a Deus, mas que às vezes acha que vai resolver o problema do mundo. Então, produzir é uma coisa, produzir coisa boa também requer da gente humildade, também requer da gente exatamente aprender sobre isso, sobre esse espírito de colaboração que é necessário. Então, assim, eu vou aí, já que é o momento de confissão, eu confesso que às vezes eu me irritava lá no grupo do WhatsApp. Eu nem olho. Que grupo é esse? Explica porque eu não tô. Tinha um grupo dos brasileiros. Tem ainda, estavam, né? Ainda tem, que estavam lá em Lausanne. Tá que chega a mensagem aqui agora, durante a gravação. O pessoal tá frenético. Enquanto a gente tá falando aqui, se fosse ao vivo, ia estar chegando mensagem. Mas aí acontecia alguma coisa, ou no evento, e é tão engraçado que às vezes acontecia um problema assim, sei lá, deu uma microfonia no som.
Cara, os brasileiros queriam resolver. Não, porque isso aqui, porque se fosse assim. E aí, eu me lembro. Na Coreia, né? Isso que a gente tá na Coreia, né? Eu me lembro do Ronaldo num evento de líderes alguns anos atrás dizendo o seguinte: olha, nós precisamos tomar cuidado, porque nós, brasileiros, de modo geral, eles têm sido considerados um dos movimentos missionários mais etnocêntricos, mais impositivos também, né? positivos, arrogantes e tal, no seu modo de agir. Mas se eu falar isso e o Cassiano falar isso, a gente vai ser fuzilado. Mas como é o Ronaldo que falou, aí todo mundo acredita, entendeu? Ô Paulo, é aquele sentimento do oprimido que vira opressor? Mas Passou por muito tempo colonizado, agora quer colonizar. Mas a gente tem o espírito do colonizador dentro da gente, né? A gente, isso aí é fato. Mas aí, deixa eu só dar uma aliviada para o movimento missionário brasileiro também. Isso é da nossa cultura, não é só o movimento missionário. Claro. Depois que eu ouvi isso, e aí um exercício para quem estiver ouvindo a gente, se você for fazer uma viagem internacional, começa a observar quando você chega, desce do avião, entra na fila de imigração, que tá cheio de brasileiro, começa a ver os comentários. É muito engraçado. Você vai para Miami. Nossa, que absurdo essa fila. Meu, olha lá, levantou, vai embora. Cara, brasileiro reclama de tudo. É impressionante. É impressionante. A gente tem uma visão do brasileiro, assim, que nós somos queridos em todos os lugares do mundo, né? E lógico, nós somos simpáticos, nós somos alegres, mas eu acho que uma coisa que Lausanne traz, assim, pra gente, principalmente quando eles vêm falar dessa questão do movimento policêntrico, de todas as pessoas para todos os lugares, é que a igreja nunca esteve tão diversa culturalmente, né? Então, é um desafio para a igreja, não só brasileira, para a igreja global hoje, aprender a trabalhar com uma diversidade absurda, de culturas, né, de modelos. E aí você pega, por exemplo, o caso de missionários brasileiros, que a gente nasce num país que a gente não vê muçulmano na rua, não vê hindu andando na rua, a gente não vê pessoas falando tantos idiomas diferentes, por exemplo, né? E aí você coloca essa pessoa num contexto super multicultural, super diferente. Então, assim, é um desafio, né? Só você romper com esse primeiro desafio de transculturalidade, e aí você vai colocar esse cara trabalhando com equipes multiculturais. Eu sempre desconfio muito no campo transcultural quando eu vejo brasileiros trabalhando só com brasileiros. Que eu fico assim, é muito difícil hoje no campo transcultural não ter outros estrangeiros para a gente poder colaborar, entendeu? Lógico que é muito mais fácil a gente falar só a nossa língua, é muito mais fácil a gente estar com gente parecida com a gente, mas hoje o paradigma de missão, ele não nos convida a trabalhar com pessoas só iguais. O paradigma de missões hoje nos empurra a trabalhar no meio de grandes diferenças. Então, eu acho que um desafio que o Lausanne traz para a gente, que é da interculturalidade também, é como que nós vamos amadurecer nesse trabalho no meio de diferenças, né? Diferenças culturais, mas teve diferenças digitais também, Paulinho, que eles falaram lá, que eu lembrei muito de você também, das gerações, né? Isso responde a sua pergunta, Paulinho. Nós precisamos das vozes de Lausanne, nós precisamos dos pequenos movimentos de Lausanne, que não são, às vezes não trazem a marca Lausanne, mas são movimentos que estão acontecendo em Gana, movimentos que estão acontecendo na Índia, movimentos que estão acontecendo na China, em tantos outros lugares. Nós precisamos. E Lausanne trouxe essa mensagem muito forte. Nós precisamos uns dos outros, de uma ação unida, de uma ação colaborativa, se a gente realmente quer ver o movimento de evangelização avançando. É legal isso, porque eu tava imaginando nessa linha mesmo, né? A crítica, às vezes, é nesse sentido de, são lá os gringos, os americanos, sei lá, os europeus querendo definir o que vai ser missões daqui pra frente, né? Mas, pelo que eu entendo, Lausanne tem muito esse espírito aberto para que, sim, vamos todos pensar juntos, todos vamos trocar ideias e aprender uns com os outros, colaborar uns com os outros para poder entender melhor o caminho, né? E, claro, cada um fazer, não de um único formato que a gente vai definir aqui no evento, mas vamos refletir sobre isso e cada um vai entender o seu caminho. Mais ou menos por aí? É isso aí. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, até a pauta do Espírito Santo lá que o africano trouxe, ele não trouxe uma perspectiva ocidental. Foi algo bem, assim, qual é a palavra? Pentecostal africano. Olha que legal. Mas ele nem era pentecostal, né? Porque ele era o cara da Lanha lá, do John Stott. Basicamente, ele falou, cara, a visão do Espírito Santo que a gente tem como Sul Global, e ele estava ecoando vozes do Sul Global
global que já estão incomodados com essa questão do Espírito Santo há muito tempo. Então, acho que quando o Lausanne dá voz para um cara desse abrir o evento na exposição de Atos, eu acho que isso é muito significativo em relação a respeitar essa diversidade de teologias dentro do evangelicalismo, né? Então, assim, tem essas questões de poder por fora? Lógico que tem, mas eu acho que tem uma democracia ali também em relação a vozes, assim, uma liberdade para diferentes expressões, assim. Eu quero trazer a metodologia que foi utilizada nos grupos de discussão e não nas plenárias. Eu achei isso muito legal, porque lá nós tivemos 25 gaps, né, que foram definidos antes do evento, naquele formulário que eu falei gigante que a gente tinha que preencher para se inscrever. A gente falava quais eram os nossos interesses e aí, com base nesses nossos interesses, foram montadas as salas. Então, o meu interesse era o interesse na próxima geração. Como que eu vou evangelizar a próxima geração? Porque eu tenho 4 da próxima geração aqui em casa, né? Então, eu tenho um interesse muito pessoal e também eu falo sobre isso, sobre educação aqui no Brasil também, enfim. E aí, tinham 1.000 pessoas na sala. Eram 968 pessoas, alguma coisa assim, pertinho de 1.000, interessadas na evangelização e no preparo e treinamento da próxima geração. A gente se reuniu numa sala gigantesca e nessa sala gigantesca a gente se dividiu em mesas de 6, 5, 7 pessoas ali, onde a gente foi discutindo cada um dos dias. No primeiro dia, algumas pessoas que iam lá na frente traziam ideias e a gente foi ouvir como é que hoje, essa geração que é a geração Z, como ela está sendo evangelizada e preparada. Porque a geração Z, ela nasceram a partir de 97, então mais ou menos já tem uma galera dessa geração Z que é bem adulta já. Então como ela está hoje? Então no primeiro dia a gente ouvia, refletia e escrevia, tipo um Canva, tinha umas perguntas que direcionavam a conversa. No final preenchia num site, num aplicativo, as respostas. No segundo dia a gente foi sonhar. Como seria em 2050? Daqui 25 anos? Como vai ser o mundo lá? E como a gente vê essa geração Z liderando o mundo, dirigindo o Congresso de Lausanne? Como que a gente vê esse pessoal? Aí a gente pensou no sonho. Aí no terceiro dia que se encontrou, a gente foi pensar em como a gente pode caminhar de onde estamos até chegar naquele sonho. E todo dia preenchendo os Canva, uns papel A2 assim grande com as perguntas, direcionando bem a conversa. Isso, as dezenas de mesas fazendo a mesma coisa paralelamente. Isso. Nos 25 grupos diferentes. Isso, 25 grupos. E cada gap pensando da mesma forma. Ouvir, sonhar, pensar na caminhada e no último dia, o que a gente vai começar a fazer agora para essa caminhada começar a funcionar. Então, para todos esses gaps, tinha gap que tinha 30, 40 pessoas. O meu lá tinha 1.000, era uma confusão, aquele montão de gente. Mas o interessante é que todo mundo colocava as respostas nesse aplicativo e esse aplicativo se propunha a montar uma grande base de dados que tinha uma IA por trás para resumir, para agrupar, para trazer mais informações, para gerar um relatório que ainda está por sair. Eu não vi ele ainda, você já viu, Mila? O relatório dos Collaborative Hubs? Não. Mas o fato é que no último dia, lá na plenária do sábado, depois que acabou isso, eles incentivaram que esses grupos, essas ideias que surgiram dessa caminhada, formem collaborative groups que estão lá nesse aplicativo, onde a gente pode, junto com esse grupo multicultural que estava nas mesas, começar ações globais para caminhar para a conclusão deste gap, né? Para que esse gap seja fechado até 2050. E ali a gente assinou um termo de colaboração, onde a gente se dispunha a colaborar globalmente, na igreja global. Então achei assim, planejamento estratégico, estrutura, forma de fazer, guardar dados, gerar muito dado, gerar muita ideia, gerar muita informação, tá tudo isso numa super nuvem, cheia de dados que vão ser muito úteis. Ali foi um começo sensacional para esse mundo. Agora, como a gente vai caminhar nesse movimento, se essas atividades colaborativas vão de fato andar, isso aí depende do Espírito Santo e da gente, né? Da participação de cada um, né? Porque assim, todo mundo vai ter a oportunidade de continuar nesse trabalho. Agora, se só a galera do Norte Global se envolver e a do Sul Global não se envolver, não pode reclamar que quem decidiu foram eles, né? É isso aí. É isso aí. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto.
E a declaração de Seul, o que se trata? Como é que funciona isso, assim? Minha curiosidade é essa, né? Esse é um exemplo de como os brasileiros ficaram mastigando e falando. Como é que funciona isso? Cada evento, como a gente disse, né? Teve o pacto, teve o manifesto, teve não sei o que, agora foi a declaração. Acho que a Camila pode falar melhor. Não, Cassiano tá quietinho demais, tá pensando nessa resposta já tem muito tempo ali, ó. Não, essa, pra mim, não é a polêmica que me interessa, não é essa, não. Isso aí eu não tô nem aí. Então segura a sua polêmica, assim, vamos falar da declaração. Não, assim, só rapidinho. A declaração, Paulinho, é que talvez é o que deu mais o que falar, entendeu? Então, todo mundo falando sobre isso, mas eu acho que não sou a melhor pessoa pra falar sobre esse tema, não. Sabe o que eu acho? Assim, a didática deles não foi muito diferente pelo menos de 2010. 2010, ela chegou praticamente pronta, só que 2010 ela estava centrada em mais em uma pessoa, e ela teve algumas mudanças aí baseadas... Mas explica um pouco antes o contexto, o que você está falando, porque para quem não sabe, né, acho que é legal entender. Então vamos lá, cada congresso produz um documento, então a gente falou lá no começo, Pacto de Lausanne, Manifesto de Manila, Compromisso da Cidade do Cabo e Declaração de Seul. Bom, aí eu posso falar da onde eu tava. Então em 2010, ao final do encontro de Cape Town, se apresentou o Compromisso da Cidade do Cabo. Ele não foi construído naquela semana. Ele não foi feito nos dias de congresso, gente. Gente, mas eu imaginei que não, porque o negócio deve ser impossível. Assim, tem 5.000 pessoas, vem cada um escreve uma palavra, aí a gente tem... Mas didaticamente falando, o Lausanne apresentou ele no último dia. O que aconteceu dessa vez primeiro, palmas para Lausanne. O grupo que trabalhou na declaração de Seul foi um grupo muito grande. Aí o que a Mila falou, muitas vozes, diferentes backgrounds, diferentes lugares. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Foi muito melhor já em termos de composição do que foi em 2010, tá? Aonde pra mim tá o erro? O erro pra mim tá na didática. Eles mandaram uma declaração quase que antes de começar o encontro. Sim. No primeiro dia, todo mundo recebeu um e-mail, leia aí a declaração. E aí todo mundo, mas como assim? Tem uma declaração, mas nem teve um evento ainda. Mas aí, gente, ninguém, acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que em 5 dias, o documento tem quantas páginas? Nem lembro. 30 e... tudo isso? Paulo, vou te falar uma coisa. Eu, assim, lá dos Conexões, o Valdir estava na minha mesa, o Valdir falou que lá na Cidade do Cabo, ele colaborou na escrita, que teve muita gente que colaborou. Imagino que a Rosali, né, Cassiano? Rosali Veloso deve ter colaborado, esse pessoal. Porque o pessoal fala Chris Wright, porque tem um nome, mas na verdade teve muitas mãos ali, né? Só que quando a gente foi fazer a cobertura de jornalismo, eu achei tão bonitinho o Marcos Amado, ele foi falar sobre a declaração. Gente, ele tinha lido todas as páginas, todos os pontos, todas as vírgulas. Eu fiquei impressionado. No dia seguinte de manhã, ele falou comigo. Jet lag, né, gente? Tava acordado de madrugada. Ele faz isso sempre. Ele é impressionante. Eu sei. E ele conhece os outros documentos. Aí, por que eu quero comentar isso? Cara, nós estamos aqui em casa, né? Sinceramente, quem leu todos os documentos de Lausanne? Porque vai ter muita gente falando que discorda com isso e aquilo, mas que nunca parou pra ler. Até o pacto primeiro, duvido que o pessoal leu. Mas porque a gente também gosta da treta, né? Gosta de falar não sei o que, aí já vai pega o bonde andando. Mas tem gente séria, igual o Marcos Amado, que eu falo, que lê todos os documentos, que vê os pontos, as vírgulas, os advérbios, né? Você tem esses dois mundos aí. Aí começaram as fake news, e essa era a parte engraçada, porque daí colocaram lá uma foto de 9 homens, aqui não, foram eles que escreveram. Fake aí news é bom. Absurdo, não tem mulher, e não tem não sei o quê. Aí, treta. Cara, é muito chato. Cara, eu fiquei com dó do Chum, porque o Chum, pra quem conhece, o Chum fez parte desse grupo, o Chum ajudou a escrever. Foi. Aqui, gente, brasileiro, nosso. Todo bonzinho. Aí ele falou assim, não, gente, essa não é a foto. Não, a foto, aqui. Aí ele colocou a foto do grupo. Meu, grupo enorme, mais de 20 pessoas, mulheres, bem representado e tal, não sei o que, não sei o que. Cara, passou 2 dias. Mas é um absurdo, porque não sei o quê. O cara lendo as mensagens pra trás.
Cara, eu falo assim, não é A preguiça, né? possível, mano. Não O é pessoal, possível. pra ser chato, tem que melhorar muito ainda, Não, cara. eu acho que a didática foi equivocada, isso sim. Poderia ter entregue, sei lá, no penúltimo dia, no último dia. Não, podia estar pronto e sei lá, vamos ver o que vai acontecer no evento. É. Quem sabe a gente faz algum adendo, modifica alguma coisa de acordo com o movimento, né? Já teve, na verdade, já teve um pequeno ajuste. Talvez foi mais transparente também, sei lá. Mas o mais interessante da declaração, Paulinho, é o seguinte: os tradicionais acharam ele liberal demais e os liberais acharam tradicional demais. Ah, que ótimo. Que reflete o nosso tempo, né? Tem o nosso novo mundo, entendeu? Acho que eu escutei de várias vozes diferentes que eles acharam que foi bem conservador, assim, né? E já tá disponível, se alguém quiser Tá, ver, já no tem site onde de acessar. Lausanne tá Disponível. Site de Lausanne, as 30 e poucas páginas. Joga no chat GPT e fala, resume pra mim, beleza? Ele Com já dá. certeza. Com certeza. Agora, vou ser sincero, assim, agora, opinião pessoal sobre a declaração. Aí que eu falo sobre a surpresa. Eu me surpreendi com Lausanne tomando alguns posicionamentos. Me surpreendi no sentido bom da palavra, de Lausanne ter tomado alguns posicionamentos de uma forma muito mais incisiva que não havia tomado antes, ou que não estavam muito claros antes. Né? Então, isso foi interessante. O que eles falaram, Paulinho, assim, só para quem estiver interessado de fato na declaração, não só no babado, é que eles falaram na coletiva de imprensa é o seguinte, que os dois documentos que Lausanne quis deixar em L4 foi o relatório da Grande Comissão, que é um compêndio lá de, sei lá, 500 páginas lá, uma pesquisa muito densa, em que eles escutaram, assim, o mundo inteiro, fizeram várias pesquisas, mostrando, assim, a parte prática de engajamento para a missão que fica para a igreja, e a declaração, né, de Seul, que seria a resposta teológica. Mas eles falaram que a declaração de Seul, ela não pode substituir todos os outros documentos. Ela não vem assim, então vamos só ler a declaração de Seul e não vamos ler mais o que foi escrito antes. Não, ela falou que ela só vem a complementar alguns pontos que talvez faltaram um pouquinho mais de esclarecimento antes. Então, se alguém quer entender mais sobre Lausanne, tem que ler todos os documentos e tem que ler também o relatório da Grande Comissão, as 500 páginas lá, e a declaração... Mas no relatório as 500 páginas é de figura, a maioria é figura, vocês podem ficar tranquilos. Aí, tudo gráfico. Mas tem que entender os gráficos. Tem que analisar os gráficos, né? Mas Cassiano, agora eu quero ouvir. Qual que é a polêmica que você falou que não é a declaração? Vai ter que jogar, cara. Tá aqui. Não, eu tô aqui pra isso, cara. Não tem... e depois de um mês já deve estar com o coração amansado já. Pra mim, a polêmica que fez parte do evento e que eu trouxe aqui, né, foi a fala da Ruth Padilha, que é filha do René Padilha, né, que é uma grande teóloga, pessoa que tem uma história muito forte ligada, porque o pai dela foi talvez um dos grandes inspiradores daquilo tudo que aconteceu no primeiro encontro de Lausanne e em Lausanne, que foi muito surpreendente, não era planejado acontecer tudo aquilo que aconteceu a partir da América Latina, da teologia latino-americana, né, então foi uma surpresa no meio do evento, foi algo ali inusitado e que gerou uma onda que chega até nós hoje. Então a Ruth teve uma fala, ela foi convidada para ser uma preletora na plenária, naquela fala de 15 minutos, que era muito curtinha, né? Então muitas pessoas tiraram só 15 minutos para falar, e ela foi convidada para falar sobre justiça. Então esse era o tema que ela foi convidada a falar. E na fala dela, durante a fala dela, sobre justiça, né? Ela citou um texto de Miqueias e falou sobre a misericórdia, né? Sobre Deus ama a misericórdia, e como isso hoje não se reflete em muitas ações que estão acontecendo pelo mundo e muitas vezes apoiadas, incentivadas ou não criticadas por nós como povo de Deus ou como evangélicos, como cristãos ou como movimento missionário, enfim, não lembro exatamente qual foi a referência lá que ela fez a nós, povo de Deus. E aí ela citou, entre outras coisas, a situação na Palestina. Então ela falou tanto da tristeza, né, e de como é terrível a tragédia dos judeus que ainda são mantidos reféns lá na faixa de Gaza, pelo Hamas, quanto dos efeitos todos que o conflito tem trazido sobre os palestinos, né? Então, enfim, tudo que está acontecendo na faixa de Gaza e todo o massacre que está acontecendo aos palestinos também, né? Ela citou as duas coisas, na verdade, citou os dois lados, né, vamos dizer, desse conflito, mas no final querendo dizer a mesma coisa, olha, isso daí não tem nada a ver com justiça, né? E ela teve uma fala que, na minha visão, é muito saudável, né, muito lúcida, de dizer que o evangelho não é
religiosidade só, não são frases bonitas, de efeito, não é só aparência, não é só isso. O evangelho é a piedade e a misericórdia. E aí ela fez uma citação que acho que daí foi o grande problema, que foi uma citação à teologia dispensacionalista, né? Então, como sendo, eu também não vou lembrar a frase exata, mas uma referência, não sei se aos teólogos dispensacionalistas ou aquilo que a teologia dispensacionalista ajuda a perpetuar, né, ou a manter os fundamentos que justificam, entre aspas, né, ou que pretendem justificar atos de injustiça que estão sendo cometidos no mundo. Até uma guerra, né? Você chega ao ponto de justificar até uma guerra. Justifica uma guerra, porque, enfim, a teologia dispensacionalista pode depois, talvez até outro episódio, não sei se já teve pra falar, acho que até já deve ter tido, né? Não. Mas é muito interessante. Podia até chamar o Marcos Amado pra falar sobre esse tema. Você quer polêmica, faça um podcast sobre eu tô dentro desse aí. Mas nesse caso seria legal chamar um teólogo dispensacionalista e o Marcos Amado, que defende esse lado nocivo da herança da teologia dispensacionalista sobre, por exemplo, a questão palestina, porque ela é uma interpretação escatológica, é uma forma de interpretar a Bíblia, na verdade, que de certa forma, aí vai ficar polêmica aqui, né? Mas de certa forma justificaria coisas desse tipo. E aí, o que aconteceu? Tem muito dispensacionalista lá no Lausanne. Tinha muita gente, especialmente norte-americanos, uma ala da igreja americana ainda muito forte, que aí se sentiu ofendida, ficou chateada, porque isso aí vira fla-flu, né? Vira uma briga de... É um negócio que mexe com as emoções das pessoas. Tá falando da minha teologia, né? Como se fosse... Mas tá bom, ele mexeu. E aí veio grande questão, assim, para escalar essa crise, que foi um pedido de desculpas oficial por parte da liderança do evento, sem citar o nome da Ruth Padilha, mas, obviamente, né? Falando... Todo mundo sabia que era disso. É óbvio, né? Foi ela que falou. Então, assim, mas pedindo perdão por não terem revisado melhor, porque, assim, tudo que era falado lá na frente não era de improviso. Tava no teleprompter e tinha sido revisado antes. Tá. Entendeu? Então não é que alguém chegava lá e... incitava uma revolução do nada, né? Não. Tá. Não era surpresa. Então todo mundo revisava. E aí eles falaram, nós deixamos passar essa frase aí, não deveríamos ter deixado passar, então pediram perdão. Só que aí, cara, ficou mexeu mais feio ainda, né, cara? Aí ficou muito pior, né? Então, assim, aí teve tanto pessoas que foram em defesa da Ruth Padilha, inclusive o Marcos Amado escreveu um texto aberto, uma carta aberta em defesa dela, logo em seguida. É importante dizer, Cassiano, uma carta aberta à liderança de Lausanne. À liderança de Lausanne. Uma carta aberta à liderança de Lausanne, cobrando essa postura, né? Quer dizer, que coisa feia fizeram com ela, né? E pedindo uma retratação, né? Pedindo que eles pedissem desculpas a ela, nessa carta do Marcos Amado. Uau. E assim, a reflexão que a gente viu, né? Porque aí ela falou à noite, esse e-mail chegou no outro dia, meio que na hora do almoço, depois do almoço. Aí você ia no corredor, tinha os palestinos chorando, entendeu? Porque tinha lá, gente, lá tinha ucraniano e russo, palestino, israelense, a galera tava toda lá, os crentes, né? Então, eu vi no almoço, eu tava na fila do almoço, da janta, não lembro. Aí tinha um israelense se servindo e tendo que dar explicação pro outro cara, mas você não veio pra cá e deixando sua família levando bomba na cabeça. Aí eu olhei, o outro cara era do Líbano, e eles estavam batendo boca, entendeu? Nossa, porque aí, meio que aflorou os nervos do pessoal, a fala dela, mas o e-mail, acho que o e-mail foi que, de fato, esparramou. Quem não tinha prestado atenção na fala dela, voltou pra ver. Eu ia falar isso. Só piorou. Porque tinha uma galera que tava com o Cassiano tomando café, eles não estavam lá. Nem tava aí, não tava nem aí. Não, e assim, gente, ó, só pra fechar esse tema, porque aí depois ela publicou também uma resposta aberta, né, falando, eu acho que eu não deveria nem ter aceitado o convite, então, porque se é pra falar sobre justiça em 15 minutos, assim, não dá pra fazer uma grande teologia ali, ela falou que ela achou que devia falar, né, então o que aconteceu foi isso, ainda tem umas repercussões, saiu na Christianity Today, tem umas repercussões, mas pra mim, esse tema e esse acontecimento, ele é muito relevante, ele é importante, porque ele mostra várias coisas pra gente, e é uma baita fonte de reflexão, pra gente pensar no assunto. Por exemplo, esse tema, ele divide muito, não é o tema da Palestina, do Israel-Palestina, não é isso, é o que tá por trás disso, é o sistema todo por trás, por isso que a referência dela ao dispensacionalismo é importante ser feita, pra quem concorda, pra quem discorda. A gente precisa pensar sobre isso, porque esse espírito aí que tá rodando na nossa sociedade ocidental, especialmente, é a raiz de muitos conflitos que a gente tem tido, e a gente tava lá pra falar sobre unidade e cooperação. E teve uma fala, não foi naquela manhã que a Ana Isaac fez a exposição bíblica? Foi, eu acho que ela fez a exposição de Atos, e
aí depois, nas falas subsequentes, é que apareceu a Ruth. Que ela lidou justamente como... Ela falou antes ela da falou, Ruth. foi outro dia, porque... Falou um dia antes, eu acho. Mas ela falou justamente sobre a divisão da igreja, as tensões que a gente tem dentro da igreja, que lógico que a igreja ela vai ser diversa, mas ela teve uma fala, para mim ali foi profética no sentido bíblico de ser profético, né? Porque ela fez uma exposição da palavra e falou assim, cara, vai ter divergência, mas como que a gente consegue caminhar em unidade mesmo em meio à divergência? Verdade. E ela também fez uma chamada, né? E não nos silenciarmos perante as injustiças, mas também não dividir aquilo que Jesus uniu. Eu senti, como congressista, que a fala da Anne foi tipo Deus já preparando. Não, eu acho que foi uma das melhores de todas. Eu acho que foi uma das melhores de todas. Porque esse é o ponto, gente. É muita inocência, é muito simplório esse pensamento de que a gente vai discutir essas coisas e vai chegar num consenso, vai ficar tudo bem, vai ficar... Vai ser todo mundo abraçado, né? Vamos trabalhar junto. E a ironia foi essa, né? Essa confusão logo no início do Congresso, num Congresso que se propunha, ou que se propôs a falar sobre colaboração e unidade. E eu concordo com o Cassiano, sabe? É um assunto que não pode ser colocado para debaixo do tapete, mas eu tenho uma impressão, e aí eu queria agora, Paulinho, fazer a pergunta para Mila, pro Cassiano e pro Gustavo. Vamos lá. É tão assustador, porque eu acho que se ela tivesse falado tudo o que ela falou, porque ela realmente fez, vamos colocar assim, uma denúncia em termos de essa injustiça que está se fazendo em relação à Palestina, se ela tivesse feito a mesma denúncia e tudo, e não tivesse usado essa palavra, que ela falava assim, que se esconde ou que se alimenta através da teologia do dispensacionalismo. Se ela usa assim declaradamente. Sim. Se essas duas palavras não tivessem feito parte do discurso dela, todo mundo ia concordar com ela que a situação da guerra é injusta e ninguém ia ficar magoadinho. E aí que é o ponto que eu acho que o Cassiano tá falando. Quer dizer, a nossa unidade, no final das contas, e a nossa colaboração, ela é frágil. Ela se deixa ser abalada pela minha convicção teológica. E aí, não é nem convicção teológica, pela minha linha teológica. Então, é algo a se refletir. Ou às vezes até orientação política, né? Que vai acima da teológica nesses temas. Pra mim é a mesma coisa. Sabe o que eu não entendi? Mas eu acho que talvez eu seja ingênua ou romântica demais. Porque quando teve a exposição bíblica sobre o Espírito Santo, que o Fene lá falou que os dons do Espírito continuam, né? Que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se a gente fala teologicamente que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, como que a gente não fala que o Espírito Santo é o mesmo? Eu cresci numa igreja brasileira que pregava veementemente que não havia mais, né? O Espírito Santo não estava mais ali. Estava agindo da mesma maneira. Eu, brasileira, anos escutando aquilo ali. E aqui, quando eu fui para o campo missionário, aquilo bugou minha cabeça, porque eu fui para contexto de Ásia, de África, que aí você vai com um monte de gente e cada um tem uma ideia diferente. Então, essa declaração desse rapaz ali, lógico que ali já confronta quem pensa diferente. Vamos pensar assim, né? E muita gente ali pensaria diferente. Mas não houve uma reação, pelo menos em forma de documento. Aí eu tô pensando assim, eu de uma forma muito romântica, né? Teve uma reação em forma de documento, que somente a fala da Ruth, sendo que todas as outras preleções, alguém poderia teologicamente discordar de alguma coisa e não teve uma reação tão violenta, né? Então, assim, sei lá, acho que aquilo ali foi também um termômetro pra gente conseguir medir o que de fato tá dividindo a igreja nesses jogos de poder ali, né? Porque, assim, a minha análise, olhando por fora, assim, tem muito a ver com isso. Quando o tema é só teológico, beleza, a gente releva e trabalha junto, mas mexeu com política, mexeu com minha convicção política, a coisa complica. Mas, ó, se eu entendi o que o Paulinho tá falando, o Paulo tá falando, eu vou chamar de Paulo, tá, gente? O Fênix. Agora que tá terminando, né? Você vai decidir isso. Tá? Eu vou fazer assim, gente, durante o nosso podcast, eu vou chamar brincadeira. Tá bom. Não, eu concordo. Eu acho que ela não devia usar esse termo. Ela não precisava usar. Porque aí você instiga, você cutuca a coisa. E a pior coisa nesse fla-flu que eu falei é você ficar cutucando o outro. É você ficar querendo ir na parte mais, que pra ele é mais, pelo menos ele imagina que seja a mais preciosa. É igual falar da sã doutrina. Ah, não, aí você tá falando da sã doutrina, da ortodoxia. Na verdade, não é a sã doutrina, é a ortodoxia. É a forma como você interpreta a Bíblia. É a teologia que você, por algum motivo, abraçou. Mas quando a gente mexe nesses pontos específicos, a gente gera essas reações que não precisariam ser geradas. Eu peguei a frase exata aqui dela, eu traduzi. Então ela fala, ó, Deus é adorado não por direitos, festividades religiosas ou mesmo ativismo missionário. Isso aqui eu achei legal. Deus não é adorado só por ativismo missionário. Todas essas práticas podem simplesmente servir como máscaras, mas Deus é adorado
adorado pela obediência ética. O que torna o povo de Deus tal não são expressões superficiais de piedade religiosa, jargão, cristianês, jingles de adoração ou teologias colonialistas que justificam e financiam a opressão sob o disfarce de alguma escatologia dispensacionalista. Uau. Então, assim, é pesado, né? Porque além de falar do dispensacionalismo, ela tá falando, é vocês que estão financiando, quer dizer, estão financiando a opressão usando como disfarce a teologia dispensacionalista. É muito forte. É muito pesado. Não, e é complexa, né, cara? A frase é complexa. Se você não tá atenta, você não percebe ela. Mas eu escutei um líder asiático, eu não acho que ele discorda 100% dela, mas ele falando assim, Ruth, mas outras teologias também podem gerar violência. Aí ele quis, da forma asiática, né, porque o asiático ele gosta o latino vai pro confronto e o asiático vai pra harmonia, né? Aí ele quis falar assim, talvez teria que ser criticado as teologias em geral, sem nomear, e cada um vai dar as suas contribuições, né? Seria um bom caminho. Por isso que eu falei, se ela não tivesse citado essa última palavra, não foi teologia, foi escatologia dispensacionalista, talvez a denúncia dela tivesse mais eco, ou não tivesse mais, a denúncia dela teria mais eco do que discordância, entendeu? Isso que a gente está falando agora, sobre ela deveria ter usado esse termo ou não, ou poderia ter uma abordagem mais oriental, né, mais asiática, como ela falou também, é um outro tema muito importante para a nossa reflexão, gente, que eu tenho pensado muito isso, até dentro das organizações que a gente trabalha, etc. É assim, o que você quer? Você quer causar polêmica e discussão, ou você quer que a gente avance naquele tema específico que te preocupa, né? Porque daí a questão é estratégica. Escolhe a abordagem. É a forma de abordar. Porque se eu já crio uma reação imediata de descrédito ou de defesa, de autodefesa, acabou. Eu não vou construir nada a partir dali, né? Então, eu concordo. Tem que pensar, às vezes a polêmica levanta uma poeira que não seria levantada, né? Então, assim, esse é um aspecto. E o outro aspecto que eu tenho aprendido também muito recentemente, eu penso muito nisso, é você separar aquilo que você discorda. Então, eu concordo com a fala da Ruth, em tese. Sim, eu concordo. Mas eu não concordo que a gente possa querer afirmar ou julgar a intenção daqueles que estão fazendo isso, que supostamente eles estão fazendo, como sendo uma intenção maligna, uma intenção diabólica, ou sei lá, uma coisa assim, relacionada ao pecado daquelas pessoas, ou ao mau caráter delas. Não, é assim, a gente às vezes tem visões ideológicas /teológicas equivocadas, mas sinceramente equivocadas, e a gente age a partir delas. Então o que a gente tem que fazer? Conversar sobre isso, ter um ambiente de reflexão para tentar, de alguma forma, enxergar. Agora, quando a gente coloca como pessoal, né, como uma agressão pessoal, assim, aqueles dispensacionalistas, né? Quer dizer, o cara é dispensacionalista, então ele é do mal por causa disso. Ou ele é do bem se ele for progressista, sei lá, se ele for... Então, assim, essas coisas, elas atrapalham os nossos processos e elas ferem esse propósito da unidade e da colaboração, que é o propósito do Lausanne, né? E o mais triste foi isso acontecer, né, durante o Lausanne, que era para ser um exemplo de como lidar com o controverso e o diferente e não ter sido tão bem resolvido, né? Mas eu acho que isso também retrata muita realidade, né, gente? Quando a Bíblia vai lá e mostra lá a realidade como ela é, né? Eu acho que as pessoas meio que veem Lausanne lá, o congresso que tava no Brasil, nossa, parecia o céu. Eu falei, cara, céu é só no céu. Aqui na Terra vai ter problema. Vamos falar da parte bonita, agora que a gente acabou de falar aqui do BO. Eu vi muita gente no primeiro dia, quando teve o coral, um coral de 100 vozes, mais uma orquestra, mais as 6.000 pessoas, cantando um hino juntos, todas aquelas representando mais de 200 nações, nem tem 200 países, mas tinha mais de 200 pela ONU, lá. né? Quando terminou isso, as pessoas se olhavam e falavam, gente, no céu vai ser melhor do que isso. Foi nesse momento que teve muito desse, gente, então o céu vai ser assim, vai ser muito legal. Então foi a abertura do congresso, teve esse momento que, pra mim, foi um ponto alto. A abertura do congresso, o louvor com todas as pessoas de todas as nações lá representadas, cantando junto, foi muito, muito legal. Não, gente, sempre que eu vejo diferentes etnias, né, e nações louvando juntas, a gente sempre, a nossa mente vai para Apocalipse 7, né, vai pro trono branco. Então, lá, talvez foi uma das vezes que eu
mais pensei nisso, que eu mais senti. Eu Isso, concordo eu também. com o Gustavo. E nem foi só na abertura, é que foi muito lindo, né? Que é mais emblemático do encerramento com uma ceia feita por um coreano e um japonês junto. Olha Considerando não a é? história do Japão e da Coreia, né? Não, foi lindo legal. isso. Isso. Foi Cara, muito legal. que legal. Que história é essa que eles aproveitaram a oportunidade, pegaram um dia à noite e contaram essa história em mais de 1 hora, Paulinho? Uma mistura de teatro com declamação, com documentário, com vídeo, som, imagem. Aí você ia curtir, Paulinho. Nossa, eu ia curtir essa parte. Durante mais de 1 hora contando a história do cristianismo na Coreia, a invasão dos japoneses, a guerra. Foi muito legal. Mostrando que eles tinham todo o motivo pra se odiar e estavam juntos servindo a ceia. Caramba. Não, cara, e assim, a parte técnica disso, a parte de mídia, porque era aquele painel de LED gigantesco, assim, né? Uhum. E então, assim, tudo coordenado, cara, foi um negócio Que sensacional. legal. Não tinha erro, né, cara? Não tinha atraso, não tinha nada. Paulinho, eu lembrei de você muitas vezes, você e Adri. Ah, Porque eles falaram muito sobre a questão digital. Tipo assim, não tem mais como negligenciar. Cara, eu lembrei do Paulinho falando isso trocentos anos lá, Desde o né? século passado. Desde o século desde o século passado, passado, né? é bem isso mesmo. Outro momento interessante também, a gente falou da igreja brasileira, do movimento missionário, às vezes ser muito prepotente e tal, mas foi a igreja coreana contando a sua história e reconhecendo seus erros. Olha dizendo, só. olha, nós erramos, mostrando o gráfico, olha, a gente tinha tantos missionários, agora a gente caiu para tanto, cometemos esse e esse erro. Assim, fica uma lição ali também, sabe, de que quem tá em cima uma hora pode tropeçar, então tem que tomar cuidado. E de forma geral, os coreanos servindo aquele congresso Também foi assim, lindo. fora da curva. Fora da curva. Tinha um grupo de voluntários do congresso. E tinha um grupo que era o grupo de voluntários coreanos que cuidavam da infraestrutura. 1.600 pessoas participando. Nossa. Tinha gente que tinha uma tarefa muito legal. Talvez um dia eu vá num congresso pra fazer só essa tarefa. A pessoa segurava um cartazinho e falava: bom dia, seja bem-vindo. E ficava sorrindo o tempo todo, né? O tempo dia todo sorrindo. inteiro! O dia até a inteiro lá, noite. só sorrindo. Todo sorrindo. Só sorrindo, fazendo coraçãozinho de coreano e sorrindo. A gente foi muito abraçado. Não, você saía 9 horas da noite na rua pra ir pro ônibus, os caras estavam lá sorrindo. Sorrindo. Nossa. Teve um dia que eu fui pegar o ônibus pra ir pro evento e já era o último ônibus que passava no meu hotel. E eu sentei. No que eu sentei, chegou um senhor e uma senhora. Tinha um lugar do meu lado. A senhora sentou, o senhor ficou em pé. Aí eu fiquei com vergonha e levantei. O senhor sentou. Aí o motorista levantou e falou: não podemos ir com ninguém em pé. Você desce do ônibus e vai de outro jeito. aí eu perdi o ônibus, né? Era o último ônibus. E tinha um outro camarãozense lá, o senhor Daniel, que também tinha perdido. Só que ele perdeu porque ele chegou e tava lotado. Daí, tinha um coreaninho que tava com a plaquinha, né? Aqui é o ônibus, aqui é o ônibus. E esse cara do Camarões perguntou: quanto é um Uber daqui lá no Congresso? E aí ele falou lá: 15 mil wons. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou: é caro, né? E eu já sabia ir de metrô, só que de metrô demorava quase que 1 hora. E de metrô era 1.500. Era 10 vezes menos. Eu falei: olha, eu sei ir de metrô, acho que dá pra gente ir. Esse japonesinho falou: no, wait. Aí ele botava no Google, ele não sabia falar inglês. Aí ele falou: eu tô indo pra uma reunião de oração lá perto, eu vou levar vocês. Aí ele botou a gente no carro dele, um carrão. Ele foi lá dentro, buscou água gelada, deu garrafinha de água gelada pra gente e botou um tradutor e ele ia falando em coreano e a gente ia lendo em inglês. A gente falava em inglês, ele ia lendo em coreano. E a gente foi conversando. Assim, do nada. Foi muito melhor do que ter ido no ônibus. Eu escuto isso, eu fico muito emocionada. Acho que a hospitalidade da igreja coreana nos marcou. A oração, tinha 1.600, eu não lembro se são pessoas ou igrejas, mas orando todos os dias, né, que eles divulgaram lá durante o evento. Pastores, dentro de um contexto cultural e hierárquico muito alto, assim, onde os pastores não fariam certas tarefas, né, mas foram os pastores que organizaram o kit boas-vindas. E quantos pastores queriam estar dentro das preleções e não estavam, mas eles estavam sorrindo lá fora, com um sorriso. E como a gente sabe que em 2026 vai ter o Jovens Líderes, né, o encontro de jovens líderes aqui no Brasil, eu fiquei me perguntando, a gente teve uma imagem tão positiva, tão calorosa, tão serva da igreja coreana, e olha que a gente está falando de um movimento que também é conhecido como um movimento etnocêntrico, tá? Dentro do movimento missionário, sim. Mas estando lá, nós escutamos que igrejas
igrejas um ano antes. Igrejas quiseram se preparar para receber toda essa delegação, assim, diferentes, né? A gente está falando de gestão de diferenças aí, né? E aí eu fico pensando, tudo bem que o Jovens Líderes é um evento bem menor em termos de número de pessoas. 1.500, esperado, 1.500 pessoas por aí. Mas vai ter gente do mundo inteiro aqui, nossos irmãos do mundo inteiro aqui, e muitos, com certeza, da igreja brasileira que podem estar envolvidos nesse voluntariado, nessa hospitalidade. Então, eu deixo aí a pergunta, qual que vai ser a nossa marca como igreja brasileira, né? A gente teve uma marca extremamente positiva da igreja coreana. Esse anúncio de que o próximo encontro vai ser no Brasil é esse Lausanne Jovem, não é o grande. Lausanne Jovem. Ah, tá. Nossa, eu tinha entendido que era o próximo Lausanne, já tinha data. Não tem data nem nada, né? O próximo. Não. Tá. Inclusive, um preletor chinês falou que poderia até, por que não na China, né? Por que não sonhar que no futuro um encontro de Lausanne poderia ser dentro da China, imagina, né? Olha só. E aí aumenta a expectativa da receptividade, né? Da hospitalidade brasileira, né? Se foram bem recebidos assim na Coreia. A gente marca um outro podcast em janeiro de 2027 para falar como foi. Tá. É isso aí. Essa gente. Mas, ó, legal, ó. Tivemos muitas histórias, deu pra, né? Eu que não fui, entendi bastante de como foi. Imagino que nossos ouvintes que não foram também aprenderam um pouquinho. E os que foram, né? Puderam refletir um pouquinho e voltar algumas polêmicas aí. Mas lembrar principalmente da experiência, que tenho certeza que de uma maneira ou de outra foi inesquecível pra todo mundo, né? Se foram, vão falar mal da gente quando escutarem. Ah, claro, né? É pra isso. É como bons brasileiros, né? Tem que reclamar. Mas você sabe, Paulinho, que pra minha fala final aqui, mas eu já participei de duas gravações podcast para falar sobre Lausanne. E tô falando com um monte de gente, né? Escrevi, saiu até no Instagram, acho que hoje, na Cepal, ontem, um negocinho que eu fiz pra UCI lá, escrevendo. Mas assim, não chega nem perto do que eu falei aqui agora. Eu vim aqui hoje pra falar essas coisas, você. Mas você não esperava outra coisa de você, né, Cassiano? Você é de casa. Não, mas eu acho que assim, esses comentários que eu fiz aqui, que a gente falou, é um lado bem mais bastidor nosso, assim, da nossa participação, da nossa saída lá. Então, tem muita coisa legal de conteúdos do Lausanne que estão acessíveis aí na internet, etc., que vale muito a pena ver. Muita coisa mesmo. São muitos temas. A Mila falou da tecnologia, é um outro contato que eu fiz também com o pessoal que quer vir pro Brasil, etc., também da Alemanha. Assim, o que tem de ferramenta, de conteúdo, de iniciativa, de possibilidade de parceria no mundo todo é sensacional. Então, assim, tem muita coisa boa que foi produzida, que foi feita no Lausanne, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena ir atrás disso, tá bom? O que a gente falou aí foi o lado mais o lado nosso, B. o lado B, tá bom? Que é o mais interessante, é o mais legal. Queria acrescentar aqui, falar talvez mais um tempão sobre toda a trilha de mercado de trabalho, com mais de 1.500 pessoas que teve durante o evento de Lausanne. Quase metade dos participantes eram pessoas que trabalham no mercado de trabalho global de forma comum, simples, e a gente teve muita ênfase nisso. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz, voltando na minha fala lá no começo, é que quando teve a pregação no livro de Atos sobre mercado de trabalho, reverberou o que eu tenho falado aqui no Brasil há mais de 10 anos. Os exemplos da Júlia, que é a alemã que falou, foram diferentes dos meus, porque nós temos vivências diferentes, mas a gente usou as mesmas referências bíblicas. Eu fiquei impressionado, falei assim, olha, realmente, no tema, mercado de trabalho, fé, teologia do trabalho, nesse espaço, nós aqui no Brasil, por meio do PEN, a gente tem falado as mesmas coisas junto com a MTB. Foi muito legal ver que estamos alinhados. Estamos andando de forma, assim, uníssona para levar Jesus para todos os locais de trabalho do mundo todo. Preciso encerrar com isso, mas vale outro podcast. Não, eu acho que a gente pode encerrar assim também. Eu queria ouvir do Feynman também com relação à África, movimento missionário para a África. O que você trouxe de aprendizado desse encontro? Eu saí de lá extremamente feliz, né? O que a Mila falou, as vozes africanas foram muito fortes. E vozes de boa teologia, de um bom pensamento missiológico. Reforça aquilo que a gente está falando. A África hoje é o segundo maior movimento cristão em todo o mundo hoje. E vai nos dar muitas alegrias, né? O que Deus está fazendo ali é algo impressionante. Lausanne Jovem vai, de alguma forma, referendar isso, porque parte da liderança, né, de Lausanne Jovem é africana. Então isso vai ser interessante. Mas eu acho que eu volto para casa com o coração feliz. Eu acho que com todas as
possíveis dificuldades, com uma outra questão. Para mim, Lausanne ainda continua focado naquilo que era a essência lá em 74, que é ver o evangelho sendo pregado em todos os lugares, por toda a igreja, para todas as pessoas. Isso reforça aquilo que a gente acredita, né? O chamado de pregar o evangelho é para toda a igreja, não é para um grupo seleto de pessoas, é para toda a igreja. Todo mundo precisa, de alguma forma, estar envolvido. Boa. E você, Mila? O que você traz na bagagem? O que eu trago na bagagem é que eles falaram, né, que nunca na história da humanidade houve adoração a Deus em tantos cantos da terra ao mesmo tempo. O evangelho realmente chegou a lugares que nunca chegou em toda a sua história. E, então, para mim, apesar de todas as tretas, toda a desunidade, todos os desafios, a missão continua. Acho que Deus continua soberano. O Espírito Santo está aí fazendo coisas incríveis nos nossos dias. A missão avança e eu voltei muito encorajada por Deus, porque Ele nos deu o privilégio de ver um pouquinho daquilo que Ele está fazendo em tantos lugares e em tantos temas diferentes. Que privilégio nosso é poder participar disso, né? Muito bom. Cassiano, uma última palavra ou já deu a sua última? Ultimíssima. Não, a ultimíssima acho que já foi, valeu. Cara, é bom participar de vez em quando. Paulinho me chama uma vez cada 2 anos agora, que você tá me chamando, Paulinho? Enfim, né, cara, aquele medo de incomodar, sabe? É um cara muito ocupado e tal, verdade, mas... Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Sempre muito bom gravar com vocês, que a gente possa fazer isso mais e mais vezes, com combinações diferentes aqui. A gente tem muito tema ainda para discutir junto. Tô me colocando com o Cassiano, mas tá tudo certo. Boa. Valeu.